Fala pessoal, esse é o Planeta Futebol Feminino, a versão mais curta, né? Aqui no YouTube. Você que deve estar acompanhando aí sabe que a seleção francesa está numa crise danada. A gente vai falar um pouco sobre isso. Daqui a pouco eu chamo a Thaís Viviane. Eu sou Rafael Alves e eu convido vocês para se inscreverem no canal do Planeta Futebol Feminino, curtir, compartilhar, comentar. Isso ajuda bastante no engajamento. E também, se você puder, se você considerar doar um Pix pra gente, pixplanetafutebolfeminino@hotmail.com, a quantia que você quiser e se você puder, claro. Isso também nos ajuda bastante para que a gente possa produzir mais e melhor. Então, considere isso também, além de curtir, compartilhar, seguir as nossas redes sociais, que isso também nos ajuda bastante. Fechado? Tem vídeo sobre a tier list da seleção brasileira, avaliando a seleção brasileira. Foi em 2 partes esse vídeo, vai pro ar neste sábado e domingo. E também tem vídeo da tier list do Brasileirão Feminino, que começou nesta sexta-feira. Estamos falando no sábado, mas também tem uma tier list pronta já sobre o Brasileirão Feminino. Fechado? Deixa eu chamar aqui a minha querida amiga Thaís Viviane. Bom dia, Thaís, tudo bem? Bom dia, Rafa, tudo bem? Bora falar Tô... desse conflito aí na França. Que loucura, né? Estourou uma vez, parece que estourou um pouquinho assim do cano d'água e foi o resto, né? Isso só com 3 Exato. atletas até o momento, né? A gente pode até ter uma possibilidade de ter mais atletas também. Eu já vou colocar na tela para a gente começar a comentar. Tá lá no site Planeta Futebol Feminino. O Andy Renard, estrela da seleção francesa, anuncia a aposentadoria da seleção. E também, logo depois, né? Já até compartilhar essa aqui também. Logo depois também, Gianni e Catotô, Maria Antônia Catotô e Cadutu Gianni, também se afastam da seleção enquanto Diacre estiver no comando. Corinne Diacre, para quem não sabe, treinadora da seleção francesa, ela que está na seleção francesa desde 2017 e coleciona muitos desafetos, né, Thaís? Não é surpresa, né, Rafa, porque a França passou por uma mudança de comando na presidência, né, da sua federação. Noël Legar, que era o principal apoiador da Corinne Diacre com a seleção francesa, ele saiu, né, ele teve uma polêmica aí pós-Copa do Mundo relacionada ao Zidane, e aí ele deixa o comando em janeiro desse ano, e aí na primeira data FIFA, após ele deixar o comando, né, a gente tem essa situação com essas 3 jogadoras. O que a gente ouve lá da mídia francesa é que tem outras jogadoras interessadas em se juntar, né? Pelo menos 2, mas que seriam mais também. E a Diacre é essa figura polêmica, né, Rafa? Não tem muito como fugir, sempre foi vista, ainda quando jogava, como uma jogadora de personalidade forte, né? Assumiu a França, como você falou, em 2017, depois que a França fez uma Eurocopa fraca, né? Olivier Choufani era o treinador ali, a França ficou na 2ª colocação do grupo dela, um grupo que era bastante acessível, né? Um grupo que terminou com a Áustria na liderança, né? Então, a França deixou a desejar nessa Euro, e aí vem a Corinne Diacre, teoricamente, para assumir uma passagem importante, né? Porque você teria uma Copa do Mundo na França, na sequência, né? E com o entendimento de que é uma geração talentosa, né? É uma geração que conquistou coisas na base, então a expectativa era que conseguisse levar isso para a equipe principal, e não foi isso que aconteceu, né? Com a Diacre, nesse período até a Copa do Mundo, a França acabou fazendo uma Copa de 2019 muito fraca, abriu muito bem, né, contra a Coreia do Sul, goleada e tal, mas depois disso, sofre contra uma Noruega, que não era grande coisa, né, precisou de um pênalti para vencer, e a mesma coisa contra a Nigéria na sequência, né, pênalti precisou ser repetido, se eu não me engano, para conseguir a vitória. Aí encara o Brasil nas oitavas, e o Brasil era aquela bagunça que a gente conhecia, e ainda assim a França sofre, né, como já tinha sofrido com essas outras 2 seleções abaixo, né, acaba passando, mas aí esbarra nos Estados Unidos e cai em casa, numa partida que jogou bem ali os 20, 25 minutos finais, com decisões muito polêmicas, né, da Diacre ali, ela não ter levado a Catotô, por exemplo, para essa Copa do Mundo, foi uma decisão polêmica, porque na temporada 18-19 a Catotô teve 28 gols em 27 partidas, algo assim, né,
Então, tinha sido um ano excelente dela. E a França tinha feito um amistoso contra os Estados Unidos no comecinho de 2019, que a Catoto marcou, que a França fez um jogaço, assim, com a Cascarino de titular, dando um banho na Emily Fox ali pela esquerda. Então, a sensação era que a França poderia mais, né? Mas aí a Diacre, as escolhas polêmicas dela, acho que a principal foi essa, né, de deixar a Catoto fora, acabou minando um pouco o campeonato, e depois a gente tem pandemia, né, em 2020 e tal, e aí a Diacre acaba deixando a Henri fora da chamada de outubro, a data FIFA de outubro, e a Henri dá uma entrevista, né, depois do Jornal Plus da França, falando que o clima era horrível na seleção, que muitas atletas passaram o Mundial chorando muito nos quartos, sozinhas, que a pressão que a Diacre fazia era terrível, né? E ela não foi a primeira. Essa entrevista acabou sendo um ponto crucial, mas a Henri falou depois que ela já tinha falado com o presidente da Federação Francesa, né? Que ele tinha passado em Lyon, porque em 2020 a gente teve uma Champions acontecendo um pouco mais tarde, né? E quando ele passou lá para dar os parabéns para elas, elas falaram: olha, o clima com a treinadora não é bom, a gente tem uma Euro na sequência, né? Muito próxima aqui para a gente disputar, depois de ter um Mundial e uma Olimpíada em casa, a gente quer fazer um bom papel. E a Henri falou: de repente, se eu tenho que me sacrificar, né, para que a França possa vencer esse título, ou um desses títulos, finalmente, que seja, né? E a Bourradi também deixou a seleção um pouco de lado. A Renard já tinha dado declarações nesse sentido também em relação a Diacre, porque quando a Diacre própria Genile Le Sommer também já demonstrou isso também publicamente. Exato, né? Porque a Le Sommer foi criticada publicamente pela Diacre, né? Ela questionou o posicionamento da Le Sommer, e a Le Sommer depois falou que preferia que ela tivesse falado diretamente com ela, né? Não pela TV, essa crítica. Ela tirou a abraçadeira da Renat, né? Assim que ela chegou, né? Porque ela não gostava da autoridade que a Renat tinha no vestiário, né? Então, uma série de questões aí que a gente vai vendo, e o clima não era dos melhores lá. Então, era um clima complicado. A França foi para uma Eurocopa que finalmente conseguiu chegar a uma semifinal, né, na Euro de 2022, com um desempenho um pouco abaixo, né? Demorou muito para conseguir eliminar ali a Holanda, precisou de uma prorrogação e tudo, acaba caindo para a Alemanha, que não é nenhum absurdo, foi um jogo interessante, só que ela perdeu uma peça importante, como é a Catoto, né, que se machucou ainda na primeira fase, mas a sensação é que poderia mais, que a Diacre, quando ela perde a Catoto, que é algo complicado, né, você perde uma das melhores atacantes do mundo, é difícil mesmo, mas ela não tinha uma outra opção, né, para a França ali. Ela tentou algumas adaptações que não saíram tão bem. Então, antes, as críticas a ela eram mais em questões de comportamento, de lidar com as jogadoras. Depois da Euro de 2022, existe também uma crítica futebolística a ela, né? Assim, em termos de alternativas que ela não teria testado como era necessário, né? Para ter outras cartas na manga, né? Se fossem necessários. Então, a gente tem esse clima. Tem outra questão ainda, que é o caso do Raul, que estourou, e que a Catoto, por exemplo, pelo que a gente ouve de bastidores do PSG, ela teria dito que não jogaria de novo com o Raul, seja no clube, seja na seleção. E depois da polêmica, a Diacre voltou a levar a Raul, que não era nenhuma jogadora que ela morresse de amores, né? Exato. Deixou a Raul fora em outras oportunidades muito mais importantes, e isso pegou... Soou mal, né? Soou como uma provocação, né? Sim. No vestiário, a coisa não desceu tão bem, né? A Diane e a Catoto tinham mostrado apoio a Diallo, né? A Aminata Diallo, que é uma das envolvidas nesse caso. Então, tudo se rompeu. Agora, eu acho que as jogadoras viram que o momento era propício, né? Porque o principal apoiador da Diacre saiu, né?
o chefe, o cara que bancava ela ali, saiu do comando, assumiu o interino, o Felipe Diallo. Então, agora é o momento de tentar fazer uma pressão na federação para uma mudança de comando, né? O Felipe Diallo, inclusive, a Federação Francesa, na verdade, liberou um comunicado aí, dizendo que no dia 28 tem uma reunião, né, e que eles vão conversar um pouco mais sobre isso, mas também ressaltou que os indivíduos não estão acima da instituição, né? Então, vamos ver o que é que a Federação Francesa vai fazer nesse caso. É isso que eu ia comentar também, seria o próximo tópico, que a federação chegou, né, a se posicionar nesse aspecto com essa aspa que a Thaís falou, né? Ninguém é maior do que a instituição, o que demonstra, pelo menos nesse comunicado, né, demonstra que eles não estão pensando em mudar muita coisa, né? Eles querem deixar claro que quanto disso é da boca para fora também, né? Pra você até porque acho que foi tudo muito recente para alguém que ainda vai ter uma reunião e tudo mais. Mas pelo menos a primeira impressão que deu é que parece que não tem muita mudança. Abafar esse clima de motim também um pouquinho, né? Para talvez inibir outras jogadoras de se posicionarem também. Vamos ver se elas vão aceitar ou não isso, né? Mas é um clima tenso. Há 5 meses de Copa do Mundo é um clima complicado. E para fechar, Thaís, a gente sabe que, obviamente, isso, em termos de clima, é terrível. O clima que já não era bom agora já se estressou de vez. Agora, tecnicamente, como é que vai essa equipe da França se preparar para uma Copa do Mundo, imaginando que hoje, né, imagina que esse cenário de hoje seja o cenário que vai ter a Copa, algo que eu honestamente duvido, mas só para a gente fazer um exercício de especulação aqui, meramente especulativo. Então, Rafa, a presença da Renat, ela é muito mais pela capitania que ela exerce, pela capacidade dela de crescer em momentos difíceis, como foi a final da última Champions, que necessariamente uma regularidade, né? Ela já não é aquela zagueira que ela foi em algum momento da sua carreira. Então, existe essa questão... Desculpa te interromper, inclusive em 2019 mesmo, né, ela já não foi... já não teve essa regularidade, né? Vamos lembrar que teve gol contra, teve partidas bem estranhas que ela fez naquela Copa. E tem essa questão técnica, mas a França também não tem essa quantidade de zagueiras, né? Que para suprir a Renat, principalmente com a Mboq já lesionada, né? A Mboq machucou contra a Grécia, é uma lesão super séria também, ela é dúvida ainda para a Copa do Mundo. A Diacre fez alguns testes nessa última data FIFA em relação a essa linha de defesa, levou até umas jogadoras mais jovens para tentar encaixar, para tentar encontrar peças ali interessantes para essa posição, que eu acho que é a posição mais carente da seleção da França, esse miolo da zaga ali, né? Principalmente olhando para peças reservas. A Catotô, ela rompeu o cruzado, né, na Eurocopa, então a presença dela no próximo Mundial, existe uma dúvida se ela vai chegar apta, né? Se ela vai chegar com condições de disputar. Se ela estiver apta, eu acho que ela vai. E ela é uma peça importante e que a França tem boas atacantes, mas não que façam o que a Catotô faz, especialmente porque a solução da Diacre, no primeiro momento, e a solução do PSG também, foi deslocar a Diani para a posição da Catotô. Eu acho que a Diani rende muito mais aberta, né? Muito melhor pela ponta do que centralizada, mas ela está correspondendo em termos de gol, né? Isso ninguém pode negar. Eu acho que, olhando para rendimento, não é a melhor posição dela. Então, dessas 3 peças, talvez a Diani, pelo momento da temporada, faz uma temporada muito goleadora, talvez ela seja a que faça mais falta. Depois a Totó e a Renat, mas com essas ressalvas, né? Tanto em relação ao nível da Renat, quanto em relação ao momento da Catotô, né? Se ela vai conseguir estar saudável para disputar a Copa do Mundo. E vamos lembrar também, né, que dia 29 de julho tem Brasil e França. E rapidinho, Thaís, agora antes da gente terminar, o Brasil pode sair melhor nisso? Tem alguma vantagem que o Brasil possa tirar nisso? A tranquilidade mental, né, Rafa? Sim, pelo que a gente sabe, o grupo do Brasil é um grupo que, até o momento, a relação com a treinadora é boa, né? Que é um grupo que está fechadinho ali, não é um grupo rachado por nenhuma razão. Então, de repente, pegar essa França um pouco mais abalada, fora os desfalques,
favoreça o Brasil, né? Acho que não torna uma partida fácil, mas talvez ela não seja tão difícil, né? Lembrando que o Brasil nunca conseguiu vencer a França, então busca essa façanha, né? Esse feito inédito Sim. aí. Mas é um ponto que a gente tem que pensar assim, porque é o primeiro mata-mata do Brasil na Copa, né? Esse jogo contra a França. Se vencer, se coloca numa posição muito interessante para passar em primeiro do grupo e não cruzar com a Alemanha, né? Porque a gente imagina a Alemanha cruzando em primeiro, passando em primeiro no seu grupo, né? Então seria um alívio para a seleção brasileira, que poderia sonhar em avançar um pouco mais, né? Diferente dos últimos anos, e não parar no primeiro mata-mata. Quem sabe voltar a vencer um mata-mata de Copa, que é coisa que não faz há muito tempo. Então, não é para jogar confiado, mas é para ter tranquilidade. Ter tranquilidade na preparação, respirar fundo e pensar que elas vão estar desfalcadas, né? E que pode sim ser uma vantagem para a gente, mas eu não imagino que seja um jogo fácil. Acho que talvez ele não seja tão difícil, né? Eu concordo com você. Ainda acho que a França segue favorita, né? Em qualquer ocasião, pela estrutura que já tem de time há muito tempo, apesar de tudo, né? Apesar desses desfalques, né? Seguem lá. Ascarino, Gueioro, Baltimore, Cachauí, né? Perissé, Romeyan, né? Então, Toletic sentiu o tornozelo, mas imagino que não seja nada grave para essa, pelo menos para uma Copa do Mundo, né? Então, continua sendo uma seleção forte, continua sendo uma seleção de melhores do mundo. Concordo plenamente com você. Então, calma com a dor, torcedor. Eu sei que vocês estão animados, tudo aí eu vejo nos comentários. Acalmem-se, acalmem-se. Thaís, muito obrigado. Voltaremos a qualquer momento. Terça-feira tem PFM Debate. Enfim, você estará de volta em breve. E eu sou Rafael Alves. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente, siga. E se puder, aqui embaixo, aqui, ó, mande um pix pra gente, se você achar justo, se você quiser e se você puder também, tá bom? Beijão para todo mundo, até a próxima. Tchau. Tchau.